Vamos ler a palavra do Senhor para a nossa meditação nesta noite. E vamos ler em Juízes, no livro de Juízes, no capítulo 6. Juízes, capítulo 6, e nós vamos ler os versos de 1 a 6, na palavra do Senhor. Juízes, capítulo 6, de 1 a 6. A palavra de Deus nos diz assim: De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles os invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, mas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Amém. Vamos orar mais uma vez? Vamos falar com Deus? E os irmãos lembram que pela manhã nós falamos algumas coisas sobre a questão do desânimo, rapidamente, disse que falaria ainda esta noite sobre isto. Então vamos pedir ao Senhor que nos fale, através do texto da sua palavra aos corações, naquilo que a gente precisa ouvir. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da tua presença, Pai, porque carecemos de ouvir a tua voz, carecemos de ouvir aquilo que a tua palavra tem para nós nesta hora. Ó Deus, abrimos os nossos corações e nossas mentes, para que teu Santo Espírito fale a cada um de nós, Senhor, e abençoe-nos, ó Deus, para que ao findar desta mensagem, ao findar da tua palavra, e possamos ter a certeza de que ouvimos o Senhor falando nos nossos corações. Abençoa-nos, é a oração que fazemos,
no nome de Jesus. Amém. Amados, por mais que a gente saiba que Deus está conosco, muitas vezes somos tomados pelo desânimo. Como disse pela manhã, o desânimo faz parte da nossa própria natureza, uma natureza pecaminosa, natureza decaída, e em função disso, muitas das vezes a gente se encontra em desânimo. E isso pode acontecer por diversas formas. Muitas das vezes porque nós nos decepcionamos com as pessoas, às vezes porque as coisas não saem exatamente como aquilo que nós planejamos, acabam fugindo ao controle, e às vezes nós desanimamos. E às vezes até mesmo porque nós não temos uma oração respondida diante de Deus, né? E de repente ficamos orando, e de repente, por não ter a resposta do Senhor, e essa resposta se delongar demais, a gente às vezes também entra num estado de desânimo. Mas a gente precisa ter muito cuidado, porque embora em função da nossa natureza, que nos leva constantemente ao desânimo, nós não podemos permitir de maneira nenhuma que o desânimo acabe habitando em nós, de maneira que acabe permanecendo constantemente na nossa vida. Porque isso pode trazer um problema muito sério do ponto de vista espiritual, na nossa relação com Deus, como também até mesmo na nossa parte física, né? Nos trazendo abatimento, alguns entram em depressão e outras situações que muitas das vezes vêm em função da questão do desânimo. Certa vez o pastor Billy Graham, ele escreveu num dos seus livros, que ele disse assim: Deus nunca usa um cristão desanimado. E eu fiquei pensando naquela frase e entendi que é uma frase muito séria, pois Deus tem uma missão muito importante para nós, e Ele confiou a nós a realização da sua obra. Logo, o desânimo pode nos impedir de sermos instrumentos de Deus para a realização da sua obra. Vejamos que lá em Mateus 5, 13 e 14, o texto bíblico diz que nós somos sal e luz, não é isso? Então diz aí: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como se restaurará? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então nós vemos aqui com clareza que o Senhor confiou a nós uma missão. E nós temos que manter o foco na missão que o Senhor confiou a nós para realizá-la, e não permitir de forma alguma que o desânimo nos impeça de cumprir esse propósito. É importante também a gente entender, à luz disso, também que quando a gente está buscando fazer o propósito de Deus, realizando a vontade de Deus nas nossas vidas, à luz daquilo que a palavra do Senhor nos diz, logo nós também fechamos as portas para que o desânimo não tome lugar e domine as nossas vidas, de tal maneira que nos cause prejuízo espiritual na nossa relação com Deus ou também na nossa vida física. Nós temos também na palavra de Deus o rei Davi, como que cometeu o pecado de adultério, e isso abalou profundamente o rei, trazendo um desânimo muito grande sobre sua vida. Além do sentimento de culpa, obviamente, por ter pecado, claro. E durante muito tempo, Davi não tinha mais forças para seguir em frente e continuar a sua caminhada. Por isso é que ele clama ao Senhor, e a gente lê isso lá no Salmo 51, versos 10 a 13, em que ele clama ao Senhor e diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto para obedecer. Então, olha bem a colocação do rei aqui, a visão dele, que está focada exatamente no cumprimento do propósito de Deus. Vejam que ele diz aí no final, aí no verso 13, diz assim: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Então,
O rei tinha um entendimento muito claro que aquela situação de desânimo que se abateu sobre ele estava impedindo dele cumprir o propósito de Deus para a vida dele. Então, Davi entendeu que não poderia de maneira nenhuma continuar daquele jeito, e que se continuasse desanimado, ele não conseguiria ser uma bênção nas mãos de Deus para a vida de ninguém. Afinal de contas, como é que ele poderia falar de um Deus que perdoa os pecados, se ele mesmo não recebesse esse perdão e não perdoasse a si próprio? Como ele poderia falar de um Deus que cura, que liberta e que traz alegria, se ele mesmo estivesse vivendo naquela situação depressiva e de desânimo? Como ele poderia falar deste Deus? Então vejam que o que Davi clama e suplica ao Senhor é que o livrasse daquilo, que o tirasse daquela situação, daquele marasmo, porque ele queria cumprir o propósito de Deus através da vida dele. Então, o desânimo na nossa vida, creio eu, deve incomodar muito o coração de Deus. E é interessante porque a gente vê ao longo de todo o texto da palavra do Senhor, tanto no Velho como no Novo Testamento, citações com o objetivo de mostrar para nós que nós precisamos ter ânimo constantemente na presença do Senhor. Lembramos de Elias dentro da caverna, Elias naquela situação ali deprimido, mas o Senhor chegou-se a ele, mandando que ele saísse daquela caverna, porque ele tinha um propósito ainda a ser realizado. Fazer a vontade de Deus nos ajuda a fugir da situação de desânimo que vem sobre nós. E é interessante a gente observar também que eu falei pela manhã aos irmãos sobre Josué, né? Eu quero também mencionar um pouquinho Josué, porque curiosamente Josué, em todos os capítulos de Josué, nós encontramos por 9 vezes o Senhor chamando a atenção de Josué para que ele tenha ânimo, sempre o Senhor falando. E lá no verso 6 do capítulo 1, a gente lê: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás herdar este povo a terra que jurei a seus pais que lhes daria. E aí lá no verso 9 também diz lá: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Então a gente vê que Josué era alertado pelo Senhor para que tivesse ânimo o tempo todo. Eu tenho certeza que a tarefa de Josué era grandiosa, era muito grande. Ele tinha que tomar a terra, e Deus estava então procurando despertar Josué para a missão que tinha, focar na missão, no compromisso que tinha para o cumprimento da palavra de Deus, e não permitir que o desânimo tomasse conta da sua vida. Então eu li aí com os irmãos o verso 6 e o verso 9, e curiosamente, já antes mesmo de Josué assumir a liderança, Deus fala para Moisés para que fizesse o mesmo com Josué. Olha só lá no capítulo 3, verso 28 de Deuteronômio, diz assim o Senhor: manda, pois, a Josué e anima-o e fortalece-o, porque ele passará diante desse povo e o fará possuir a terra que verás. Vejam que Deus teve um cuidado muito grande com Josué, né? Uma preocupação muito grande, porque o desafio era grande, a responsabilidade era muito grande. Se a gente for comparar a nossa própria vida, a gente tem desafios da nossa vida, a gente tem coisas grandes a serem realizadas, trabalhos, responsabilidades, compromissos, o tempo todo, toda semana, todo mês, todo ano, e a gente precisa de ânimo para lidar com tudo isso. E às vezes o desânimo vem quando a gente não vê que algo está funcionando dentro daquilo que nós esperávamos, e vem o desânimo, e a gente não pode permitir que ele faça morada dentro de nós de maneira a nos controlar. Nós temos que controlar isto, mas só vamos conseguir controlar se nós estivermos focados na missão que o Senhor confiou para nós. Nós só vamos conseguir controlar se nós estivermos focados no Deus
que está conosco, presente dia a dia, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos mantém, é Ele que nos dirige, é Ele que nos conduz, é Ele que realiza a sua obra por intermédio de nós. Amém, irmãos? Ou não? Amém, né? E Jesus, Ele também preocupado já conosco, né? Lá na sua preocupação, lá em João 16:33, Ele já alerta aos seus discípulos e diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende o quê? Desânimo, né? Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tende bom ânimo. Não permita que o desânimo tome conta da sua vida a ponto de você ser um derrotado. Eu venci o mundo. Ele venceu. E Ele venceu e nos garantiu a vitória ali na cruz do Calvário. Então, nós também somos vencedores em Cristo Jesus. Logo, não podemos de maneira nenhuma permitir que o desânimo aloje, faça morada e fique permanentemente dentro de nós, de forma alguma. Temos que nos livrar dessa realidade, uma realidade muito incômoda, por sinal. Mas nós lemos o texto de Juízes no capítulo 6. Falei um monte de coisa, um monte de personagens, mas eu quero focar agora lá em Gideão, que é exatamente o personagem do capítulo 6 de Juízes. Vejam que Juízes nos conta, ou traz para nós um relato da realidade de Israel. Primeiro, Débora, juíza, e diz o texto bíblico lá no capítulo 5 que foi 40 anos de prosperidade, 40 anos de bênção, 40 anos de paz. Mas, de repente, o texto bíblico diz aí que o povo se voltou para fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor. O povo se afastou do Senhor e diz o texto que durante 7 anos eles foram entregues às mãos dos midianitas, porque pecaram, porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o texto bíblico diz aí também que os midianitas maltrataram e muito a Israel, a ponto, diz o texto no verso 6, de Israel empobrecer diante daquele quadro, porque os midianitas destruíam as plantações, e não só as plantações, mas também as ovelhas, o gado, os jumentos, tudo era destruído, tudo era assolado. Imagine uma situação dessa. Obviamente que isso acabou trazendo um grande desânimo para todos, inclusive Gideão, a ponto de que Gideão acabou se escondendo, tendo que se esconder por medo, obviamente, dos midianitas. E o verso 11 do capítulo 6 de Juízes diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Veja bem, malhar o trigo num tanque de prensar uvas era uma coisa fora do normal, né? Porque geralmente o trigo, na verdade, era malhado no campo aberto, porque ajudava bastante, né? O próprio vento ajudava a tirar, a limpar o trigo. Mas, em função de toda aquela situação, daquele quadro, ele precisou se esconder e passar a trabalhar escondido, fazer as suas coisas escondidas, por medo dos midianitas. Então, diante de tudo aquilo ali, daquele sofrimento terrível que Israel estava sofrendo, Gideão, creio eu, sem coragem alguma para lutar contra aquilo, resolveu se esconder e fugir diante daquele quadro e daquela situação. O inimigo muitas vezes é assim, parece ser tão grande aos nossos olhos que a gente muitas vezes prefere a fuga, prefere se esconder no quarto, né? A gente se abate, vem o desânimo, a gente vai para o quarto e prefere ficar ali escondido. Mas a gente tem que lembrar que existe uma saída, e a palavra de Deus, ela nos aponta essa saída. E eu quero, através da experiência de Gideão, exatamente apontar isso para nós.
alguns pontos que vão nos ajudar a vencer essa situação de desânimo, quando ela vem sobre nós, quando vem sobre nós. Você está desanimado hoje? Pensa. Quem é que vai responder, né? Você está desanimado hoje? Pense sobre isso. Vamos lá, vou citar 4 situações aqui. Primeiro, mude sua atitude. Mude sua atitude. Veja bem, Deus queria usar Gideão para derrotar os inimigos do seu povo. Mas para isso ele precisava mudar sua atitude diante daquela situação. Ficar ali escondido e com medo não ia resolver aquilo tudo. Ele não poderia continuar ali, naquele desânimo. Por isso o Senhor disse a ele, no verso 12, olha só, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Meu Deus, né? O sujeito lá morrendo de medo e pânico, escondido, trabalhando escondido. E aí vem o Senhor e poderoso guerreiro, né? Mas isso é extraordinário, gente, porque só Deus mesmo, Ele consegue enxergar em nós aquilo que a gente não enxerga, né? Isso é extraordinário, como Deus, Ele trabalha na vida do seu povo. Então, quando o anjo chamou de poderoso guerreiro, ele estava mostrando a Gideão que ele não era esse homem fraco e incapacitado que ele achava que era. Deus estava, na verdade, com ele. E com isso, ele deveria se levantar, usar a sua fé e não se apoiar nos seus sentimentos. Ele tinha que mudar de atitude diante de tudo aquilo. O Senhor estava com ele. Deus estava com ele. Irmãos, lembra-se do que eu disse pela manhã, né? Estou batendo nesta tecla desde dezembro. Deus está conosco. Deus está com a gente. Deus está presente em nossas vidas, irmãos. E nós precisamos crer nisto. Isso é importante. E era isso o que o anjo do Senhor estava procurando mostrar a Gideão. Ele não era este fraco ou incapaz que ele pensava que era. Precisava mudar de atitude. Mesmo que você se sinta desanimado, ou até mesmo com medo de enfrentar a vida, você deve ignorar o que você sente e tomar uma atitude de fé. Não se deixe levar pelo sentimento, não se deixe dominar pelo sentimento. Não, tenha uma atitude de fé diante de Deus. Deixe o Senhor usar a sua vida. Deixe o Senhor usar a sua vida. A atitude é que muitas das vezes precisamos ter, só isso, ter uma atitude diferente daquela que temos tido. Segundo é simples, simplesmente obedeça. Tá? Sim, simplesmente obedeça. É o que nós vamos ver isso aqui de uma forma muito clara em relação a Gideão. Olha só que Gideão queria saber o porquê de todo aquele sofrimento. É interessante, né? E lá no verso 13 diz assim, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Veja o sentimento de Gideão, sentimento de abandono. Mas a gente vai entender, e é interessante o seguinte, que Deus não deu nenhuma resposta a Gideão. Por que, Senhor? Por quê? Deus apenas deu uma ordem. Ele não deu resposta, ele deu uma ordem. Vejam que o verso 14 diz, o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que o está enviando? Nós muitas das vezes temos o péssimo hábito de querer saber o motivo de tudo que acontece conosco, né? Sempre. Queremos saber o porquê. E nem sempre, e quase nunca, eu diria, Deus vai nos responder a respeito disso. O que Deus espera da gente é simplesmente que a gente obedeça, só isso.
que Deus quer de nós, os seus servos, é que a gente simplesmente obedeça aquilo que Ele tem na sua palavra para a vida da gente. É só isso. E não adianta a gente ficar questionando e tentando encontrar os porquês das coisas da nossa vida, que nós não vamos encontrar resposta. É muito difícil, dificilmente conseguiremos entender. Uma coisa que eu vi, uma frase que eu li esses dias e achei interessante, que diz: a compreensão pode esperar, mas a obediência não. A compreensão pode esperar, mas a obediência não. Então, ao servo cumpre obedecer aquilo que a palavra de Deus diz. E precisamos aprender a obedecer ao Senhor, mesmo que nós não entendamos nada daquilo que está acontecendo conosco. Mesmo que a gente não entenda, nós precisamos simplesmente obedecer aquilo que o Senhor diz na sua palavra, aquilo que está contido lá. Se você está lendo e está achando que não deveria, que não concorda com aquilo, não faça isto, simplesmente obedeça o que a palavra do Senhor está dizendo. Deixe que o próprio Deus, a seu critério, trabalhe a nossa vida, a sua vida. Deixe que o próprio Senhor, se Ele quiser te responder, Ele lhe responda. Mas simplesmente obedeça. Porque é isso que vai lhe ajudar a lidar com o desconforto do desânimo. Debs. Com o desconforto do desânimo, amado. Então, vamos aprender a obedecer, e aprender a obedecer sempre ao Senhor, naquilo que o Senhor diz na sua palavra. Então, essa é a segunda coisa que é importante, obedecer sempre, mesmo que você não esteja entendendo direito a razão daquilo, mas se Deus está na sua palavra dizendo para você aquilo que deve ser feito, faça. Não se preocupe do porquê. Se Deus quiser que você saiba, Ele mesmo dirá e mostrará na hora certa. Terceira coisa que nós vamos aprender com Gideão é que nós precisamos aprender a mudar a imagem que a gente tem da gente mesmo. Vejam que Gideão, o desânimo de Gideão era tão grande, que mesmo depois de Deus ter falado que estaria ao seu lado, estaria com ele achou outra desculpa para tentar fugir do que o Senhor havia planejado para ele. Ele ainda estava tentando de alguma forma fugir à responsabilidade. E aí ele diz assim lá no verso 15: Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Ele se sentia pequeno demais, insignificante, vindo de uma família muito simples, e por isso ele achava que não poderia fazer nada de muito especial na sua vida. Não era capaz, era como ele estava se sentindo. Não é muito diferente da gente, né? Muitas das vezes. Às vezes a gente tem desafios diante de nós e que a gente se acha tão impotente, tão pequeno, tão fraco, tão débil para a realização daquele desafio, que a gente foge à responsabilidade. A gente às vezes arruma uma desculpa para não assumir aquela responsabilidade, porque nós temos medo em relação a isso. Ele se sentia muito pequeno, mas muitas das vezes também nós nos sentimos assim. Por isso, eu vou dizer a você que se você não conseguir enxergar você mesmo com os olhos da fé, você nunca fará nada. Você nunca fará nada. Se você não olhar para você e não se enxergar com os olhos da fé, não é enxergar que você é capaz ou é muito competente, mas é entender que Deus está com você, de que Deus está presente na sua vida e Ele vai realizar por intermédio da sua vida aquilo que Ele tem como propósito, e Ele faz mesmo, se Ele quer fazer, Ele faz. Mas é preciso olhar com os olhos da fé para que isso aconteça. Então, entenda que Deus quer que você dependa dEle totalmente. Reconheça as suas fraquezas, sim, mas não reconheça no sentido de fugir, reconheça no sentido de depender, de entender que precisa do Senhor na direção e na condução da sua vida.
não ao ponto de fugir das batalhas que estão diante de você, porque Ele quer que você enfrente cada uma delas, e Ele estará com você, Ele estará te sustentando, Ele estará lhe orientando para cada uma das batalhas que você tem que lidar na sua vida. E por fim, lembre-se exatamente disto, que é o ponto principal: Deus está com você. Deus está com você, tenha certeza disto. O Senhor está com você, creia nisto, firmemente, não fuja disto. Deus está com você, então se Ele está com você, certamente você conseguirá vencer a sua batalha, você conseguirá vencer a sua luta, se o Senhor estiver com você. Então essa é a coisa mais importante que nós temos que ter em mente na nossa caminhada de fé, é que Deus nos ama e que Ele nunca vai nos abandonar nas horas mais difíceis da nossa vida, de forma alguma. Ele estará conosco. Deus nunca irá te pedir algo que você não consiga realizar. Não tenha dúvida disso. Deus nunca vai te pedir algo que você não possa realizar, que Ele não perceba e não saiba que você vai ter condições de realizar. Quando Gideão ficou lá tentando fugir à responsabilidade, falando de ser incapaz, da sua família, você acha que Deus já não sabia disso? Deus já sabia disso tudo, gente. Ele não precisava falar nada daquilo. Deus já sabia de quem era Gideão, já sabia quem era o pai dele, quem era a sua família, Deus já conhecia tudo. Deus conhece todo o nosso ser e Ele sabe o que podemos fazer, se Ele pediu, se Ele está dizendo na sua palavra o que devemos fazer, se Ele está trazendo na sua palavra a orientação quanto à nossa vida, é porque podemos cumprir. Veja só o que o Senhor diz a Gideão. Verso 16. É muito interessante esse verso, ele diz: estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Percebe aqui a firmeza da palavra do Senhor e o quanto essa promessa parece impossível de ser realizada? Pense só no que o Senhor está falando para Gideão. Ou seja, o Senhor está falando a Gideão que ele derrotaria com tanta facilidade os midianitas, que seriam derrotados como se fossem apenas um homem só. Ou seja, a tarefa, Deus estava facilitando a tarefa para Gideão, mostrando que ele haveria de derrotar os midianitas como se fossem um homem só. Não é um exército, é só um. Deus estava facilitando a vida de Gideão. Aliás, quando a gente lê os relatos, o texto bíblico na continuidade, a gente vai ver que Gideão vai à batalha contra os midianitas. E diz o texto bíblico no capítulo 7 que olhava-se o arraial dos midianitas e era como que você vê aquele mundo de gente como gafanhotos, o texto bíblico diz, de tanto que era de soldados. E diz que os camelos eram como a areia do mar. Imagine a quantidade. E aí o que o Senhor faz? O Senhor diz para Gideão: olha, você vá e manda que ele separe aqueles que são medrosos, que não teriam coragem. E quantos foram que foi para a batalha? Quantos foram para a batalha? 300 contra milhares. 300 contra milhares. Quantos precisaram entrar na batalha? Não, nenhum. Diz o texto bíblico que os próprios midianitas, na confusão da noite, eles se mataram um ao outro. E aqueles que fugiram foram pegos pelas outras tribos que ficaram em locais estratégicos para matar aqueles que fugiam. Mas aqueles 300 só tiveram o trabalho de tocar a buzina, e ficar com uma luz de vela na outra mão, né? Cartiçal. É assim que o Senhor faz. É assim que o Senhor faz, irmãos. Gideão, com todo o seu medo e todo o seu desânimo, não era diferente de nós, de nenhum de nós. Muitas das vezes nós também estamos assim,
com medo, com receio. São decisões que a gente precisa tomar no dia a dia, situações difíceis muitas das vezes. E a gente se apavora e no pavor a gente deixa que o desânimo tome conta, porque achamos que não há solução, não há saída. Mas nós confiamos num Deus que tudo pode. A palavra do Senhor diz que Ele é o Deus do impossível, das coisas impossíveis. Logo, podemos confiar neste Deus, porque temos a certeza plena de que Ele está conosco. E Jesus garantiu isto. Eis que estou convosco todas as semanas, todos os meses, todos os anos, sem contar todos os dias, até a semana que vem, não é? Até quando? Até a consumação, até o fim da vida. É isso que ele está querendo dizer. Até o fim da sua vida eu estarei com você, até o fim. Então, se você não tem conseguido sentir a presença de Deus na sua vida, coloque-se diante do Senhor, abra o seu coração para o Senhor, porque Deus aqui fez de um homem desanimado um dos maiores guerreiros que já existiu. Então Deus pode fazer de cada um de nós a mesma coisa, porque nós não somos nem melhores e nem piores do que Gideão, e o Senhor pode nos usar de tal maneira também, que podemos também fazer coisas grandiosas, por mais que a gente ache que não é capaz, porque o Senhor está conosco. Amém? Então, deixe o Senhor cumprir os seus propósitos através de sua vida. Não fuja das responsabilidades que você tem diante do Senhor. Se o Senhor te confiou algo para fazer, olha que 2016 está só começando. Se o Senhor lhe confiou algo para realizar, confie no Deus que te chamou, porque Ele capacitará você para fazer. Que Deus nos abençoe, irmãos. Senhor, nós louvamos o Teu nome por este momento, Senhor, em que nós lemos a Tua palavra e vimos o exemplo do Teu servo no passado, que apesar de todas as dificuldades, das limitações que tinha, ainda assim, o Senhor o usou de forma extraordinária. E nós queremos, ó Deus, colocar as nossas vidas diante do Senhor agora, porque sabemos que também somos incapazes, somos pequeninos, ó Deus, diante dos Teus olhos, mas sabemos que pela fé o Senhor pode nos usar naquilo que o Senhor tem como propósito para as nossas vidas, Senhor. E rogamos a Ti, ó Deus, que nos capacite, Senhor, que o Senhor nos dê a sustentação que precisamos, ó Deus, para os desafios deste ano de 2016, para que, ó Deus, possamos enfrentar cada um deles com a cabeça erguida, pela certeza de que o Senhor está conosco. Ó Deus, abençoa, Senhor, a Tua igreja, que aqui ora, que aqui clama e suplica o Teu favor, Senhor. Abençoa o Teu povo, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.